Tudo bem? Eu sou a Nilma do canal Árvore da Vida e estou aqui para mais um vídeo. Mas antes, não te esquece, dá um like, compartilha, te inscreve e ativa o sininho, tá bom? Vamos lá? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela já estava há 12 anos e com esse fluxo de sangue. Imagina o sofrimento dessa mulher. E ela foi em todos os médicos possíveis que havia naquela época. Ela gastou todos os recursos dela e ela não foi curada. Pelo contrário, o problema dela, cada dia que passava, ele se agravava mais. E depois de todos esses 12 anos de tanto sofrimento, porque além da doença dela, naquela época em que ela vivia, uma mulher quando estava no seu período, uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada imunda. E aquela mulher, ela era uma pessoa que estava rejeitada pela sociedade por conta da condição dela, uma pessoa que não tinha convívio social, ela não podia sair. Se aquela mulher ela saísse e fosse descoberta, ela estando impura naquela condição que ela era considerada, ela seria morta. Só que um dia, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus que ele curava. E ela creu. E ela soube um dia Jesus estava passando pela cidade dela. E ela pensou, esse é o meu momento. Só que dentro dela, ela estava numa situação tão difícil. Porque essa mulher, ela tinha que romper com todos os medos dela. Ela tinha que enfrentar uma multidão que estava seguindo Jesus. Ela tinha que enfrentar a morte. Porque se ela saísse, ela estava correndo risco de morte. E não era só isso, ela estava há 12 anos, ela estava fraca, tanto fisicamente como emocionalmente, sabe? Ela estava no estágio da vida dela, eu imagino até que já de depressão, porque uma pessoa que estava isolada, uma pessoa que não se sentia mais bonita, uma pessoa que não era mais querida, que ninguém queria ela perto por conta da condição dela. E nesse momento ela entendeu que ela precisava romper com o medo. E muitas vezes nós esperamos que o medo, que o sentimento passe. Não, eu ainda estou com muito medo, deixa isso passar que eu vou. Não, vai com medo. Ela foi com medo, ela foi com todos os medos. Ela rompeu, ela buscou a coragem. Ela teve fé, ela creu. A palavra de Deus diz que se você crê, você verá a glória de Deus. E ela creu que em Jesus ela ia encontrar o milagre dela. Em Jesus ela seria curada. E ela foi. E ela enfrentou a multidão. E quando ela chegou em Jesus, ela pensou, se ao menos eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. A palavra de Deus diz, aquilo que você pensa, você é. As nossas crenças, elas são autorrealizáveis. A fé dela foi tão forte. E ela foi, e ela tocou nas vestes de Jesus. Ela não tocou em Jesus, porque se ela tocasse já ela estava impura. Se ela tocasse em Jesus, ela fosse descoberta, ela seria morta. Mas a fé dela foi tão grande que ela tocou apenas na roupa de Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela sentiu a cura, ela sentiu fluir para dentro do corpo dela a cura. E quando isso aconteceu, Jesus parou e ele olhou. Quem me tocou? Ele perguntou, quem me tocou? Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram, mas Jesus, a multidão te oprime e tu perguntas quem te tocou? Jesus falou, não. Eu senti de mim sair virtude, de mim sair o poder. Alguém me tocou. E nesse momento, essa mulher, ela teve que passar pelo segundo conflito. Ela teve que romper novamente com o medo. Por quê? Porque ela teria que falar. Mas ela teria a possibilidade de fugir. Ela já estava com a cura dela. Ninguém sabia.
Mas ela enfrentou novamente pela segunda vez. Pela segunda vez ela enfrentou. E com todo medo, porque a palavra diz que ela estava com muito temor e se tremendo, ela foi diante de Deus. Ela foi diante de Jesus e contou toda a verdade. E quando ela contou a verdade, Jesus falou: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, sabe? E eu quero dizer para você que ela não somente alcançou a cura, não somente ela alcançou o milagre dela, mas ela ficou conhecida mundialmente por enfrentar o medo que paralisava ela. Não é incrível isso? Não é incrível? Ela está hoje na história. E a história dela tem mudado muitas vidas, sabe? Jesus deixou essa história para mudar a tua vida, sabe? Te conecta com Deus, te conecta com Jesus, enfrenta teus medos, sabe? Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei qual é a tua situação hoje, eu não sei se tu tens problema no teu casamento, se é conjugal, não sei se é financeiro, se você está em crise financeira, se é profissional, se a sua profissão morreu e você tem que fazer uma transição de carreira e isso tem te paralisado. Eu não sei se é problema de saúde. Eu não sei se você tem medo de não conseguir, de não ser capaz. Mas em Jesus você pode. A palavra de Deus diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Você precisa. Tem o caminho do milagre. Ele não vai cair do céu na tua cabeça. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que te conectar em Jesus. E você tem que enfrentar. Vai com medo mesmo. Olha, eu quero te falar mais uma coisa. Eu quero te falar de outra pessoa, Pedro. Quero te falar de Pedro. Aquela mulher, ela enfrentou a multidão e alcançou o milagre dela. Pedro fugiu da multidão. Pedro negou a Jesus. Pedro sentiu muito medo e ele não enfrentou. E ele ficou humilhado com tudo que ele fez. Envergonhado, ele foi envergonhado diante da multidão, porque ele não teve coragem. Mas eu quero te dizer que independente de que situação você se encontra hoje, se na situação de Pedro, se você ficou com medo, se você negou, se você não teve coragem, ou se você quer estar na situação dessa mulher, se hoje você toma uma posição de entrar na situação dela, Jesus, ele amou tanto a mulher como Pedro. Ele entendeu os medos de Pedro e depois Pedro enfrentou. E quando Jesus partiu, Jesus nem estava lá. Pedro se conectou a Jesus verdadeiramente, sabe? E sabe o que é o mais impressionante de tudo isso? Que aquela mulher, ela não conhecia Jesus e Pedro, ele conhecia, ele era discípulo de Jesus, ele andava com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, mas ele não deixou entrar, sabe? Ele não se conectou verdadeiramente com Deus. Talvez você diga assim, Milma, mas eu tenho um Deus, eu oro, Milma, mas eu continuo com medo, sabe? Talvez esteja aqui na tua mente, precisa descer pro teu coração, você precisa se conectar verdadeiramente com Jesus, de verdade, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, o teu coração. E Jesus vai falar com você, Jesus vai te dar coragem, você vai com medo mesmo, porque Ele está contigo. E você vai alcançar o milagre que você procura, seja qual for ele. E hoje eu estou aqui para te incentivar, para te dizer que você em Cristo, você é mais que vencedor e que você pode, vai, enfrenta e que Jesus te abençoe, porque você é mais que vencedor, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, um beijo no teu coração e essa foi mais uma sementinha lançada no teu coração da árvore da vida. Um beijo, fica com